Oi, pessoal. Hoje, nas rapidinhas do IGTV, nós vamos falar sobre uma rara, porém temida e muito grave, doença diretamente ligada à anestesiologia, chamada hipertermia maligna. A hipertermia maligna é uma doença metabólica, essencialmente metabólica, autossômica e que tem como fatores desencadeadores a succinilcolina, que é um relaxante muscular pertencente à família dos despolarizantes, e também é desencadeada por agentes inalatórios da família dos halogenados, ou seja, são todos agentes inalatórios menos o xenônio e o óxido nitroso. Então, do alotano ao desflurano, todos os agentes inalatórios halogenados podem desencadear a temida hipertermia maligna. A hipertermia maligna ela ocorre por conta de uma alteração de um gene chamado gene de reanodina. Essa alteração genética da reanodina, que é autossômica, faz com que o canal de cálcio localizado no retículo sarcoplasmático, que é uma organela especializada em armazenar cálcio, torne-se anormalmente responsivo a essas duas famílias de drogas, tanto a succinilcolina quanto aos halogenados. Em porcos, o estresse, a atividade física excessiva, pode também desencadear um evento semelhante. É a chamada síndrome do estresse suíno. Mas em seres humanos, esse receptor de reanodina ele vai ser erraticamente ativado, quando geneticamente alterado, apenas quando o paciente é exposto ou à succinilcolina, que é um relaxante muscular, ou aos anestésicos inalatórios halogenados. Quando isso acontece, vamos falar agora da fisiopatogenia. Vamos tentar entender por que a hipertermia maligna acontece. Esse canal de cálcio, modulado pelo receptor de reanodina, como eu disse, ele torna-se anormalmente hiperresponsivo. Ele vai liberar maciçamente o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático no citossol, no citoplasma celular. E como nós sabemos da fisiologia básica, o cálcio é o quê? Um dos mais importantes segundos mensageiros do nosso organismo. Então, se ele é maciçamente liberado, ele vai ativar processos enzimáticos e fosforilativos de uma maneira absurdamente exagerada no interior da célula, aumentando o consumo metabólico agudamente dessa célula, levando à exaustão celular e, finalmente, à apoptose. O resultado disso? Rabdomiólise, mioglobinúria, necrose tubular aguda, destruição celular em massa com hiperpotassemia, liberação desse íon que é o principal íon intracelular, com consequente taquiarritmias, colapso cardiovascular, parada, por conta do potássio, e também uma acidose metabólica de difícil controle. A hipertermia maligna, doença metabólica, autossômica e desencadeada por essas drogas citadas, graças à alteração do gene de reanodina, é uma gravíssima doença. Mas alguém poderia dizer, poxa Vinícius, você está perdendo o seu tempo em falar dessa rara doença que tem uma incidência de apenas 1 para 300 mil? Sim, poderia ser um posicionamento. Entretanto, a chance deste paciente que o médico anestesiologista que está conduzindo a sua anestesia mate clinicamente o diagnóstico. Do contrário, ele não tem a menor possibilidade de sobreviver, posto que existe uma única droga capaz de salvar a vida desse paciente, nós vamos falar daqui a pouco. E a única maneira dessa droga ser utilizada é a partir do momento que se faça o diagnóstico. E 1 para 300 mil para essa pessoa e para os familiares dela é o mundo todo. Então, eu não acho bobagem falar sobre uma doença tão rara. Uma pista que nós podemos ter sobre a hipertermia maligna é o chamado hipertonia de masseter pós-Kelicin. A rigidez de masseter associada à administração de succinilcolina, ela é um prenúncio de hipertermia maligna, um pouco mais frequente, bem mais frequente, uma incidência aí que flutua de 1 para 5 mil a 1 para 20 mil, e que marca esse paciente como um indivíduo de risco para hipertermia maligna. Ele deve ser encaminhado para rastreio e deve-se evitar a administração
subsequente de quelicin, né, de succinilcolina ou de halogenados. Deve-se dar preferência para anestesia venosa total e o uso de relaxantes musculares da família dos adespolarizantes até que se prove a ausência de risco, através de métodos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sinais e sintomas da hipertermia maligna. Como se diagnostica uma hipertermia maligna durante uma condução de uma anestesia clínica clássica, né? A hipertermia maligna, apesar deste nome, hipertermia, o médico anestesiologista que ficar esperando o termômetro aumentar a temperatura durante a anestesia para matar diagnóstico de hipertermia maligna, ele vai perder todos os pacientes que eventualmente passem em suas mãos com essa doença, porque é uma manifestação tardia da doença. Então é um pouco cruel, apesar do nome hipertermia maligna, parece até pegadinha, é uma manifestação tardia. A gente não pode esperar o paciente aumentar a temperatura para imaginar fazer diagnóstico de hipertermia maligna. O primeiro sinal que aparece no nosso monitor será o aumento da ETO2, ou do end-tidal CO2, ou um aumento do gás carbônico expirado, né? Nós vamos observar a curva de capnografia absolutamente normal em seu formato, porque não há broncoespasmo, não há nenhuma alteração na dinâmica do gás carbônico, mas há um aumento da liberação do gás carbônico por conta dessa síndrome metabólica. As células estão trabalhando no máximo da exaustão. Então, o gás carbônico exalado naturalmente vai aumentar. E é um aumento importante, 30, 40, 50, 60, 70 de ATCO2, sem que haja uma explicação plausível. O médico anestesiologista fala, mas que diabo está acontecendo? Será que esse paciente não está ventilando bem? Ele vai olhar para o seu monitor, vai ver que o volume corrente está normal. Frequência respiratória normal. Tudo normal, mas o gás carbônico não para de aumentar. É o sinal mais precoce e tem que ligar o alerta para a hipertermia maligna se o paciente tiver sido exposto a succinilcolina ou a agentes inalatórios halogenados na anestesia em questão. Em seguida, observa-se uma taquicardia progressiva e persistente, que pode ser confundido com outras situações clínicas, como crise carcinoide, síndrome neuroléptica maligna, superficialização de anestesia, anafilaxia, entre outras situações, né? Então, mas tem que estar no menu de opções hipertermia maligna para uma taquicardia persistente e inexplicável. A seguir, essa taquicardia se transforma em colapso cardiovascular com hipotensão, taquiarritmias, parada, hiperpotassemia, necrose tubular aguda, rabdomiólise, hipertonia muscular por conta da liberação maciça de cálcio, acidose metabólica e morte. A única chance desse paciente é o diagnóstico rápido, preciso e precoce. E como se trata uma hipertermia maligna? A hipertermia maligna ela tem que ser tratada primeiro, feito o diagnóstico, né? A partir do momento que o médico anestesiologista suspeita de hipertermia maligna, imediatamente o aparelho de anestesia tem que ser trocado. E se não tiver um aparelho virgem de agentes inalatórios, que pode ser o gatilho, né? Porque mesmo que haja um resíduo discreto de halogenado no sistema, isso pode perpetrar e manter a síndrome. Se não for o caso, tem que pegar um respirador do CTI ou manter a ventilação mecânica com oxigênio direto da parede. Tem que ser purinho. Não pode ter nenhum resquício de halogenado. É por isso que mesmo em anestesias venosas totais, onde não se usa agentes inalatórios, você não pode descartar, se o paciente apresentar esses sintomas, uma hipertermia maligna, porque pode ter no sistema ali halogenado residual. Então, a hipertermia maligna sempre tem que passar pela cabeça, porque é raro um aparelho de anestesia que seja virgem de halogenado, né? Virgenzinho total, né? Que não haja no sistema resíduo ali de servolane ou de algum outro halogenado. Mas a droga que realmente vai salvar a vida desse paciente chama-se dantrolene sódico, que é um relaxante muscular, que vai inibir, cessar a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, parando esse grave processo hipermetabólico e a consequente morte celular. Só que o dantrolene sódico muitas vezes não está presente no hospital. É uma droga rara em muitos hospitais. E se acontecer de o paciente apresentar uma hipertermia maligna e vier a óbito por falta do dantrolene, mesmo sendo raro no hospital, não tem perdão, porque nenhum médico pode aceitar trabalhar
num local sem que haja condições mínimas. E deve fazer parte do checklist a presença do dantrolene, porque ela é a única droga que salva o paciente dessa complicação especificamente ligada à anestesia, chamada hipertermia maligna. Então, nenhum juiz do mundo vai perdoar um médico anestesiologista que não checou se há ou não dantrolene no hospital onde ele trabalha. Antigamente tinha até um hotline, né, do dantrolene, eles levavam até de helicóptero, né? Mas é fundamental que você faça o checklist. E o dantrolene, ele então administrado precocemente e rapidamente, aí nós temos os protocolos de administração, doses de até 10 mg por quilo de peso, feito de 2,5 mg por quilo de peso em 2,5 mg de quilo de peso, de 4 em 4 horas, tem vários protocolos de administração. Isso aí, na hora, se você não lembrar de cabeça, você olha a bula, não tem problema. O importante é pegar rápido o dantrolene e começar a administrar. O paciente não vai ter nenhuma chance. Se ele não for precocemente administrado, não há nenhuma esperança para esse paciente. A hipertermia maligna, ela, depois que você tratou o paciente, né, e como é que trata o paciente? Além do dantrolene e além da retirada do aparelho, né, da troca do aparelho. Hidratação com cristalóides para evitar necrose tubular aguda, combate à hipercalemia com diuréticos e bicarbonato de sódio, líquidos gelados em todos os orifícios, sonda, vesical, nasogástrica, hidratação com soro mais gelado, né? Controle das taquiarritmias com antiarrítmicos, suporte inotrópico, mas o fundamental é tirar os fatores causais e entrar com dantrolene, senão essas outras medidas adjuvantes não vão funcionar. Mas feito tudo isso e o paciente recuperado, ele tem toda a chance de se recuperar se você agir a tempo, nós temos que confirmar se era hipertermia maligna mesmo ou não. Para isso, nós podemos enviar o sangue do paciente para o laboratório para dosar a reanodina, o teste do gene de reanodina. Ou um teste mais invasivo, porém também considerado gold standard, muito realizado no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o teste da cafeína com alotano. Você faz uma biópsia, geralmente da musculatura fibular, coloca esse fragmento muscular num tensômetro, que vai medir a capacidade de contração dessa musculatura quando ela é exposta a uma combinação de alotano com cafeína. Vai haver uma contração muscular maior do que o normal por conta da liberação maciça ali do cálcio no momento da exposição ao alotano, que é um halogenado, e da cafeína, que vai potencializar o processo. Além disso, devemos lembrar da importância da avaliação pré-anestésica, né, principalmente em ambiente de consultório. Nela, nós podemos descobrir doenças que predispõem o paciente à hipertermia maligna, algumas miopatias, né, algumas situações clínicas suspeitas em anestesias passadas, óbitos supostamente ligados à hipertermia maligna em parentes diretos, situações em que o paciente pode relatar que já teve uma hipertermia maligna, a importância da avaliação pré-anestésica, que aí nós vamos poder nos programar para uma anestesia venosa total, nos programar para a não administração de succinilcolina e evitar que complicações potencialmente catastróficas, aí nesse caso seria uma dupla negligência, né? Expor esse paciente a succinilcolina ou halogenados, sendo que ele já apresentou hipertermia maligna ou algum parente já possa ter apresentado. Então, a importância da avaliação pré-anestésica e da qualidade da anestesia, né? Da anestesiologia como um todo, como medicina perioperatória. Né? Então, se a gente não tiver capricho, a gente não consegue matar o diagnóstico e também não consegue evitar que isso ocorra. Né? Então, é importante todo esse contexto. Então, a hipertermia maligna, ela, apesar de ser uma doença muito grave, pode ser evitada e pode ser tratada com conhecimento e protocolos adequados. É isso aí, pessoal.